Fora da caverna e você discutindo o tema da semana, eh, que não está muito bem discutido, vamos falar logo de cara, né? Veja nossos vídeos sobre principalmente direitos humanos aqui e outras coisas, para a gente começar a ver uma linha do que a gente pode discutir sobre a mega operação do governo do Rio na última terça-feira e toda a repercussão que ela está tendo nas mídias. Primeiramente, lá num dos meus canais, né, no Instagram, eu coloquei que eu acho que é apressado tudo que está sendo dito. A maior parte das colocações, não todas, mas a maior parte das colocações me parece um tanto apressada, né? As pessoas condenando tudo e todos, né? E tal. De repente saiu uma pesquisa da Atlas Intel, que mostra que no nível nacional, quando você pergunta sobre a operação, a mega operação da polícia, a pergunta é a mega operação da polícia, não é do governador. A pergunta não menciona o governador. A polícia é mencionada como o carro-chefe, como responsável pela operação. Na verdade, a polícia executa. A polícia é um braço do Estado e a gestão do Estado está no governante. Pois bem, a pergunta foi essa e a resposta foi: 55% dos brasileiros aprovaram a ação da polícia. Por favor, preste atenção e entenda o que está sendo perguntado e o que está sendo respondido. 42% em nível nacional desaprovaram. Agora, o que acontece mais? No Rio de Janeiro, a aprovação aumenta, 62% dos cariocas aprovam, contra 34%. Essa pesquisa já é enviesada, tem um viés. Quando ela pergunta só sobre a ação da polícia, eu repito, a polícia não age sozinha. A polícia cumpre mandados, né, na verdade, ela cumpre ordens, decisões judiciais ou decisões do executivo, como foi no caso da mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. Os moradores das favelas no Brasil, 80% aprovam, 87% aprovam no Rio de Janeiro a mega operação da PM. Isso na pesquisa da Atlas, tal como foi feita e como foi perguntada. Você aprova a operação da polícia? Ninguém mencionou na pergunta o governo do estado. De toda sorte, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu tenho acompanhado lá a situação do Rio de Janeiro, estava vendo na semana passada. Havia uma guerra ali entre outra facção, que aqui em São Paulo as pessoas não conhecem, fora do Rio de Janeiro, talvez no Brasil as pessoas não saibam, o TCP, o Terceiro Comando Puro, está combatendo o Comando Vermelho. Então, duas facções. Presta atenção, não perde o fio da meada, não saia, vai se apressando na avaliação. Acompanhe. Essas duas facções disputavam ali o terreno naquela região e nos arredores. E o Comando Vermelho estava dominando. A ação do governo do estado, usando a polícia, que vitimou, já 10 policiais estão afastados, 4 morreram, não é pouca coisa, né? O saldo, as baixas nos policiais, nos trabalhadores da segurança pública. O policial é um trabalhador e é um cidadão, não esqueça disso. E ele não age sozinho porque ele quer. E essa ação tresloucada do governo do Rio de Janeiro, que expôs os policiais, os colocou para atacar um dos lados dessa disputa de dois. Sem contar que ali também tem as milícias que estão de butuca esperando, porque elas são mais fracas ali naquela região. No Rio de Janeiro, as milícias são fortes na zona oeste, na zona norte não. Então elas estão meio que, né, numa divisa ali, de uma área delas, onde elas não são preponderantes e estavam perdendo. Agora, quem vai ganhar se o Comando Vermelho sai? Se tinha dois, saiu um, o outro que sobrou já está mais forte e as milícias também. Quem tirou o Comando Vermelho da área? O governo do estado usando as polícias. E aí, para fechar, você vê que essa discussão não foi feita na pesquisa, essa discussão não está sendo feita na imprensa, todo mundo se apressando a condenar a polícia ou enaltecer a polícia em si. Os policiais fizeram aquilo que eles são treinados. Nós usamos ali tropas de elite da Polícia Civil e da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi o BOP e o CORE. Então são tropas muito bem treinadas, que sabem o que estão fazendo, e mesmo assim você viu o saldo qual foi. A segunda
pergunta que eu coloco aqui, que ninguém está fazendo, é que muitas vítimas ali que tivemos, além dos policiais, foram moradores. Teve uma mulher, um motorista de aplicativo, que acabou baleada e morreu. Você teve alguns que não foram identificados ainda como pessoas ligadas ao tráfico, entre os corpos que estão lá, fora os traficantes que estavam na linha de tiro e atirando nos policiais. Então era uma guerra. Mas a guerra é o oposto da segurança pública. Todo lugar que tem guerra, morre muita gente, inclusive desse jeito. Bala perdida. Seja no Congo, seja na Etiópia, seja no Sudão, em Gaza, onde está tendo guerra, no Rio de Janeiro, tá tendo esse tipo de efeito. Mas a pergunta é, e o Estado de Direito? Né? Onde está o Estado de Direito quando você tem territórios ocupados pelo crime, disputa desses territórios com várias facções, modalidades diferentes de máfias, inclusive da banda podre, né, como se chama no Rio de Janeiro, de policiais que passaram para o outro lado, que a gente chama de milicianos, e que tem político que diz que é uma boa solução. E aí que tá. Se o governador do estado resolveu agir com execução, a revelia, teve pessoas ali executadas depois de terem sido rendidas, com algema e tudo, então ele está assumindo o crime como combate ao crime. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. E qualquer outro governador que haja igual, como em São Paulo, Minas Gerais, Bahia. E aí não tem lado ou partido, na Bahia do PT, aqui em São Paulo PR, em Minas é do Novo, aqui no Rio de Janeiro é PL. Até partidos diferentes, tem esquerda e direita, mas o procedimento é o mesmo. Então é um problema da sociedade brasileira esse, de assumir o crime, o bang-bang, a guerra, como modalidade de combate ao crime. E aí tem uma Constituição, tem constituições, estados também tem Constituição, não sei se você sabia disso, tem a federal, tem as estaduais, tem Código Civil, tem Código Penal, ufa, tem um monte de códigos que estão sendo rasgados. E cuidado, se nenhuma lei vale, nem aquelas que te protegem, bebê. Nem você está protegido. Você é tropa de elite? Está pronto para a guerra? Acho que não.